Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar sobre a anatomia dos blocos Gutenberg. Então, nesse vídeo particularmente, a gente vai falar de uma função específica, de um arquivo específico. Então, esse item que a gente vai falar é o Raster Block Type. Então, o Raster Block Type, ele fica dentro do index.js, então ele vai ficar responsável por registrar o nosso bloco Gutenberg. Então, dentro desse item, o que a gente vai ter? A gente vai precisar de um nome único do nosso bloco e dos atributos. Então, são dois itens, né, bem importantes aí. Então, esse nome único, a gente viu na parte de fluxo de dados que quando o WordPress salva aquelas informações do bloco Gutenberg, ele adiciona comentários e esses comentários são relacionados através desse nome único. Então, esse nome único ele é bem importante aí para a gente identificar os itens. Segundo, é a parte de atributos. Então, a gente vai receber um objeto com série de propriedades. Então essa é a parte inicial do nosso Raster Block Type. Então a gente vai ter o Raster Block Type, o nome do nosso bloco, né, o nome único, e um objeto com as configurações. Então esse objeto de configurações vai ficar responsável, né, pela parte de configuração do nosso bloco. Então vai ser basicamente um objeto com chaves, a gente vai ter o identificador daquele valor e o valor daquele item. Basicamente, né, se a gente olhar de volta no nosso arquivo, então a gente tinha escrito, né, esse arquivo index.js com createBlock e ele gera esse código para a gente. E o que é que ele vai ter? Ele vai ter aí a chamada da função rasterblock, que vai estar dentro do pacote, né, WordPress/blocks. A gente vai ter uma função de internacionalização que a gente vai usar no JavaScript e a gente vai ter o nosso CSS e a gente vai ter os scripts, tanto responsável pela edição do nosso conteúdo, quanto o script responsável por salvar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores a gente já viu, né? Basicamente eu mostrei a gente fazer uma alteração dentro do add, fazer uma alteração dentro do save e via como esses itens funcionavam, mas agora a gente vai explicar um pouco dessas propriedades. Quais são os atributos esperados, né, dentro daquele objeto que a gente comentou anteriormente? Primeiro a gente precisa de um título. Esse título vai ser visível dentro do editor. Então quando a gente seleciona um bloco, ele mostra lá o título do nosso bloco. Vai ter uma descrição, essa descrição é opcional, mas a gente vai aí passar mais informações para esse bloco, né? O que é que esse bloco faz? Quais as propriedades que eles esperam e qual a funcionalidade, né, esperada para esse bloco, a gente passa dentro da descrição. A gente tem um API Version. O API Version é a versão do API Block que esse bloco está utilizando. Então esse item aí foi introduzido na versão 5.6 do WordPress. Algumas pessoas que assistiram o curso e tentaram instalar o bloco utilizando o CreateBlock numa versão antiga do WordPress estava pegando um erro referente, né, a essa API de blocos. Por quê? Porque estava utilizando a versão 2 e estava tentando utilizar essa API block numa versão antiga do WordPress. Então, para você corrigir esse erro, uma das soluções é ou voltar a versão da API block para a versão 1, ou a segunda opção é atualizar o seu WordPress. Lembrando também que o Gutenberg ele só funciona aí da versão 5 para cima, certo? Você não vai utilizar muito, numa versão muito antiga, você não vai conseguir utilizar o Gutenberg. Categoria do nosso bloco, qual a categoria que ele se encontra? É um texto, é uma mídia, é um bloco de design, é um bloco específico para widget ou um bloco para embed. Além disso, a gente também consegue fazer aí categorias customizadas. O ícone do nosso bloco vai ser o ícone que vai aparecer dentro do nosso editor. Pode ser um ícone que está disponível dentro das icons, ou pode ser um ícone que a gente vai passar, criar um SVG e passar um ícone customizado para o nosso bloco. A gente vai ter também as keywords, né, palavras-chave que a gente vai utilizar para encontrar esse bloco. A gente vai ter uma parte de estilização que a gente vai conseguir aí especificar variações do nosso bloco. E a gente também vai ter variações, né, mas esses dois itens aí a gente vai ver que eles funcionam de formas diferentes. E dentro desse objeto que a gente vai ter uma série de atributos que relacionam à configuração do bloco, a gente também vai conseguir adicionar atributos, né, propriedades que esse bloco vai aí gerenciar. Então a gente vai incluir, por exemplo, eu posso ter um bloco que ele vai ter um atributo de título e um atributo de e-mail, por exemplo. A gente consegue definir isso também e a gente vai ver mais para frente. Aí
a gente tem as variações, né? Estilos e variações, eles têm um comportamento bem parecido, mas a gente vai ver aí que tem uma diferença específica entre eles. E a parte do suporte, qual é, né, as opções que esse nosso bloco suporta? Tem suporte HTML ou não? Também é um item que a gente consegue definir. Além disso, a gente tem as propriedades Add e Save, né, que a gente já viu aí também nas aulas anteriores como esses itens funcionam. A Edit é a função que vai exibir o nosso bloco dentro do editor e a Save é a função que vai exibir o nosso bloco no front-end da nossa aplicação. Na parte de icons, né, mais informações que a gente consegue ter aí, a gente vai poder passar o Dash Icon, que são os ícones já por padrão do WordPress, ou a gente cria um SVG específico e passa como um ícone. Se a gente der uma olhada, a gente tem uma propriedade para cor, uma propriedade para preenchimento e um SVG. Então a gente passa ou o caminho desse SVG ou a gente passa o caminho do SVG, né, por inteiro. Além disso, eu posso também com o import, fazer o import do React também, adicionar esse item. Além disso, a gente tem as keywords, elas ajudam bastante quando a gente tem uma série muito grande de blocos. Então, para a gente encontrar um bloco específico, a gente pode trabalhar com keywords para fazer a busca quando a gente adiciona um novo bloco. Então agora, né, a parte de estilo e a parte de variação. Primeiro, a parte de estilo, a gente consegue aí definir estilos diferentes para aquele item. Por exemplo, eu tenho um botão e esse botão pode ser de borda arredondada ou não. Então esses vão ser aí duas variações de estilo, né, uma variação visual. Então nessa parte de variações, o que a gente tem? Além da gente ter a diferença visual, a gente também tem a diferença no estado. Então eu posso definir atributos quando eu seleciono uma variação. Então o estilo ele só cuida da parte visual, né, da diferença visual daquele elemento. As variações eu posso atribuir tanto a parte visual como também a parte do estado. Então com isso a gente pode definir uma composição de blocos. Então eu posso também aí dentro desse estado definir, olha, esse bloco ele possui outros blocos. E eu também consigo definir isso com a variação, como também inicializar propriedades. Como, por exemplo, a gente falou lá, tinha um bloco de autor e eu já poderia definir na variação qual autor eu queria selecionar ou qual categoria eu queria selecionar. Naquele bloco que vai definir o estilo da minha página ou quantos itens o meu bloco vai carregar. Falando assim, né, esses atributos, parece muita coisa, mas quando a gente for na parte prática, a gente começar a utilizar esses itens aí, a gente vai ver qual o melhor caso de utilizar esses itens. Também uma coisa que eu notei muito no Gutenberg é que tem muitas opções de você trabalhar com Gutenberg. Às vezes você ainda vai ter aí, dúvidas como eu tenho que utilizar um estilo, eu tenho que utilizar uma variação. Dentro da biblioteca do Gutenberg, esses itens ainda estão passando por uma evolução. A gente vai ter aí modificações na parte de variações e estilo na versão 5.7 do WordPress e outras versões também que trazem, né, novas funcionalidades do Gutenberg. Então esses itens eles podem sofrer modificações. E por fim, a parte de atributos, a gente vai abordar esses itens em breve, né? Eu não vou entrar em detalhes agora porque a gente vai ter uma aula específica para falar sobre atributos, ok? Então a gente vai fechando essa aula por aqui. Também agradecer a todo mundo que está compartilhando esse conteúdo, todo mundo que está interagindo com o curso, mandando dúvida. Muito obrigado e um abraço e até a próxima aula. Falou!